Fala comigo, investidores! Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo que faz tempo que eu não trago aqui no nosso canal, analisando o relatório gerencial de fundos imobiliários. Hoje a gente vai falar do HCTR11, um fundo importantíssimo na nossa bolsa de valores e que tem uma base muito grande de cotistas. Então, se esse conteúdo te ajudar, você já sabe, né? Já curte o vídeo e compartilha com alguém que se interessa pelo assunto, que se interessa pelo HCTR11. Agora vem aqui comigo, estou aqui no Status Invest para a gente falar de alguns números primeiramente, depois a gente vai para o relatório gerencial que, diga-se de passagem, tem 46 páginas, mas você pode ficar tranquilo, a gente vai trazer só a nata do relatório, vai trazer só as partes mais importantes para não ficar te enrolando, beleza? Então, HCTR11 custando atualmente em torno aí de R$ 103, teve uma desvalorização, melhor dizendo, aí de quase 14% nos últimos 12 meses. Dividend yield absurdo, pessoal, apesar de ter se desvalorizado, né? Para quem não sabe, o dividend yield ele é calculado com base no preço da cota. Então, se o preço da cota cai, o dividend yield aumenta, tá? Então, ele é inversamente proporcional ao preço da cota, mas de qualquer forma, né, isso não desmerece o fundo, ainda continuaria sendo um dividend yield muito alto, mesmo se a cota estivesse mais valorizada. Bom, outras informações que são importantes para você saber, o preço sobre valor patrimonial aí do HCTR11 está em 0,85, que pode indicar que ele está descontado. Dividend yield, aí o crescimento de dividend yield nos últimos 3 anos está crescendo aí 4,4, isso é um ponto muito positivo. Tem uma base muito boa de cotistas. Rendimento, pessoal, rendimento é o que está preocupando o pessoal. Olha só, ele vem caindo aí o rendimento. A gente vai falar sobre isso, vai entender também o que está acontecendo, pode ficar tranquilo. Participação no IFIX, 2%. Então, como eu disse, é um fundo aí importantíssimo na nossa bolsa de valores. Bom, antes da gente ir para o relatório gerencial, o rendimento dele, pessoal, né, começou a subir, né, teve uma ascensão, olha só, março aí 1,40 por cota, depois abril manteve 1,40, depois maio 1,75, aí junho 1,77, o pessoal ficou louco e aí começou a cair, né? Olha só, julho caiu para 1,50, agosto 1,25 e agora nesse mês de setembro R$ 1,10 por cota. Mas como eu já tinha dito aqui em outros vídeos do HCTR11, em outros vídeos de análise de relatório gerencial, isso é normal, tá, de acontecer, pessoal, por conta da deflação que nós estamos passando. Agora vamos aqui para o relatório para a gente entender de fato o que está acontecendo com o fundo imobiliário. Bom, aqui algumas informações iniciais. Patrimônio líquido do fundo é muito bom, tá, pessoal? O fundo aí tem uma base muito legal, tanto aí de cotistas quanto em relação ao patrimônio dele. Então é um fundo bem tranquilo nessa parte, tá? É um fundo mais arriscado, sim. Eu não tô aqui para enganar ninguém, para mentir. É um fundo que você precisa ter mais cuidado na hora de investir, mas também é um fundo que traz mais retorno, tá? Então sempre que tem mais risco, tem mais retorno. Bom, o fundo ele investe preponderantemente em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, o que faz dele um fundo aí do setor de papéis. O fundo iniciou lá em setembro de 2018, então o fundo está completou, melhor dizendo, aí dia 19, 4 anos, não é isso? 4 anos de existência, então o fundo tem um histórico bacana para contar para a gente, já tem história para a gente poder ver. É gerido pela Hectare, administrado pela Vort, tem uma taxa de administração, controladoria e custódia de 0,21 ao ano do patrimônio líquido, taxa de gestão de 0,99 ao ano do patrimônio líquido, taxa de performance, já falei que eu não gosto, né, quando é indexado ao CDI, mas tudo bem, né, um fundo legal que paga bastante, então a gente tem que conviver com isso. 10% sobre o que exceder o CDI. Agora, comentário do gestor, pessoal, tem muita coisa aqui para a gente ler. Já li aqui, tá? Vou trazer aqui só os principais pontos para que a gente não fique enrolando nesse vídeo. Então, no dia 8 de setembro, o fundo anunciou um dividend yield de R$ 1,10 por cota. Legal. O resultado do período é explicado majoritariamente pela variação do IPCA. Então, o resultado, né, que vem caindo aí, esse dividendo, essa distribuição por cota vem caindo e é explicado pela variação do IPCA de junho, que foi positivo 0,67, e julho, que foi negativo 0,68. Foi uma deflação, tá? E devido à existência da cláusula de correção positiva do saldo devedor
presente nos CRIs do fundo tiveram a correção monetária do saldo devedor limitado a zero. Ou seja, isso aqui também já falei, pessoal, se eu não me engano, no vídeo passado ou retrasado aí do HCTR11, para efeito de cálculo, quando a gente tem deflação, então é limitada a zero aí por conta dessa deflação, então praticamente não muda nada para o fundo. Isso é bom, tá? Isso é positivo, mesmo a gente sofrendo, né? Caindo aí o rendimento por cota, mas a deflação ela é legal, porque não só para quem é investidor, tá? Para todos nós brasileiros, ela é muito boa porque nós conseguimos manter ou até aumentar, vamos dizer assim, o nosso poder de compra, tá? Então a deflação, claro que em níveis controlados, ela é bem interessante. Bom, aqui algumas informações. O mês de julho foi marcado por uma melhora nas performances de venda, consequentemente nas razões de saldo devedor, sobretudo nos empreendimentos de multipropriedade devido ao período de férias escolares, muito bacana. A hotelaria nacional apresentou bons índices de ocupação, justificados pelo aumento da confiança em viajar e nos altos custos das passagens aéreas, que beneficiaram o turismo de proximidade ou rodoviário, né? Aqueles turismos com viagens curtas. Muito bacana, então tá falando aqui destaque para Gramado, destaque também aí para Caldas Novas e alguns outros lugares também. Então, ponto positivo também para esse setor aí, hotelaria, está com uma crescente legal. No dia 26/8, olha só, isso aqui é importante, tá? No dia 26/8, a Carvalho Hosken pagou a amortização devida de junho com acréscimo de multa nesse valor aqui. Isso aqui, pessoal, esse CRI da Carvalho Hosken estava pegando muita gente, né? Tava com dúvida, então não sabia o que estava acontecendo com o fundo, estava muito preocupado. Então aqui já tem uma luz no fim do túnel, né? Falando que pagou a amortização devida e ainda com acréscimo de juros. Beleza? Então tranquilo, esse fundo aqui já esse CRI aqui já foi parcialmente resolvido, né? Já está tranquilizado. No CRI GVI, a cedente solicitou que o vencimento da operação seja alterado para 20 de dezembro de 2029, aumento de 18 meses, em contrapartida a esta alteração do vencimento e o aumento da carência de amortização até setembro de 2022, abordado em nosso último relatório, a cedente propôs o aumento das remunerações dos CRIs em 100 pontos base. Então, assim, estendeu o prazo, mas aumentou também a rentabilidade. Legal. Em agosto, o fundo fez compras, né? Então, vou pular essa parte, pessoal, aqui fez algumas compras, fez algumas vendas. A gente vai ver daqui a pouco. E olha só, essas aquisições estão divididas em 17% subordinada, 32% sênior e 51% única, todas indexadas ao IPCA. Muito bacana. Então, mesmo tendo aí uma queda, né, uma deflação em relação à nossa inflação, os CRIs aí que o fundo vem adquirindo estão indexados à inflação. Isso é bom, tá, pessoal? Isso eu quero chamar mais uma vez a atenção de vocês, principalmente quem está começando, né? Muitas vezes não entende como funciona a renda variável, pensa que lá na frente você vai ter um valor investido que não vai acompanhar a inflação. E muito pelo contrário, pessoal, bons ativos aí de renda variável, eles tendem a te remunerar pelo menos, tá? A inflação. Como a gente pode ver aqui o HCTR11, né? Se todos os CRIs deles são indexados, todos ou quase todos, tá? São indexados pela inflação, com certeza no longo prazo você vai ter então o benefício de ver seu dinheiro rendendo pelo menos a inflação, tá? Então, claro, assim, que é renda variável, a gente não sabe, tem todo o risco, mas via de regra é isso, tá, pessoal? Uma carteira diversificada com bons ativos, com certeza você vai ter pelo menos seu dinheiro rendendo a inflação. Fique tranquilo. Por fim, na DRE, o valor de receita de fundos imobiliários referem-se ao HCHG11, o RBHY11 e o HREC11. Então, interessante, né, ver que esses fundos imobiliários aqui representam a receita do fundo imobiliário nesses segmentos aqui de fundos. Fundos investidos aqui está falando, né, que nas últimas páginas tem os relatórios aí de cada fundo imobiliário. No Serra Verde destaca-se o efeito positivo do mês de julho para a venda de ativos de multipropriedade, em especial para Gramado,
blá blá blá, então tá falando aqui que tá um efeito positivo para a venda de multipropriedade. Já falou ali em cima também. Isso é bom, mostra que a economia de modo geral tá voltando, tá, pessoal? Não vou ficar enrolando muito. No XBXO11, fundo que investe no shopping Nova Feira da Madrugada, isso aqui já deu um problema para o HCTR11, fez o preço da cota cair, muita gente vendeu o fundo com medo disso aqui, né, e tal, mas agora aparentemente vem voltando aí, vem tranquilizando novamente. Então, voltando, no XBXO11, fundo que investe no shopping Nova Feira da Madrugada, o foco continua a manter o plano aí de aumentar a ocupação do shopping. Então, ele está sempre mantendo aí contato, né, com a equipe de gestão do XBXO e tudo mais. Então, assim, eu já havia falado quando saiu essa bomba aí, né, que todo mundo ficou preocupado, que era, pessoal, possivelmente uma coisa passageira, tá? Que ia se resolver da melhor forma possível, e é o que a gente está vendo que está acontecendo. Claro que tinha risco, mas, né, quem acreditou, comprou mais cotas do HCTR11 quando teve aquela queda, conseguiu ver o seu dinheiro se valorizar. Aqui em relação às compras e vendas, né, como eu disse que a gente ia pular, aqui a gente pode ver que o fundo fez compras aí de 11,88 milhões, 80 milhões, melhor dizendo, a uma taxa média de 11,02% e todos indexados pela inflação. Fez vendas também de CRIs no valor de 7,6 milhões, taxa de 11,43, alguns a maioria indexada pela inflação e um só indexado pelo IGPM. Em relação a fundos imobiliários, também fez uma venda, né, aqui do RBHY11, então fez um desinvestimento aí no valor de 3,06 milhões no RBHY11. Aqui a gente pode ver a demonstração de resultado do fundo imobiliário. Vamos pegar aqui o principal, pessoal, as receitas, tá? A gente vai entender o que está acontecendo aí com o passar dos meses. Primeiro ponto que a gente já nota, né, que a receita vinha crescendo até maio, cresceu bastante, e agora tendência de queda. Por quê? Por conta da correção monetária. Você que acompanha aqui o nosso canal faz tempo, isso aqui não é nenhuma novidade, eu já tinha falado, né, pessoal? Os fundos de CRIs, eles iriam sofrer bastante, tá? Por conta justamente do efeito da correção monetária que iria ser diminuído. Então, se eu vou até pedir para o editor, se a gente achar essa parte de eu falando, vou deixar aqui no vídeo para vocês. Então, assim, a correção monetária, ela iria impactar sim, e está impactando, obviamente, talvez vai continuar impactando mais um pouco ainda, por conta do efeito da deflação. De qualquer forma, o resultado também caiu e de qualquer forma também a distribuição também caiu. Então, assim, não surpreendeu, né, muita gente porque era o esperado, então é normal, né? A gente viu as distribuições por cotas serem bastante altas, olha só, 1,5% no mês, então assim, bastante coisa. Só que agora, pessoal, mesmo sendo aí uma distribuição menor, né, representa aí 1%, um pouquinho menos, um pouquinho mais, então tá muito bom considerando fatores econômicos, fatores políticos, né? A gente está em ano eleitoral aí, então fica tudo mais instável. Resultado por cota, o fundo ele tem uma constância legal, tá, aí de resultado, então só no mês de maio, por exemplo, aí que teve um pico de alta, mas via de regra ele tem uma constância bacana. Em relação à rentabilidade, o fundo também apresenta uma boa rentabilidade, pessoal, desde outubro de 2018 até agora praticamente rentabilidade de 90%. Claro que considerando aí as distribuições, então valeu bastante a pena você que investiu no fundo desde lá do começo e continuou reinvestindo aí os seus proventos mensais. Então o fundo remunerou bem os seus cotistas. Na carteira dele, ele tem aí 76,4% em CRIs, 22,7% em fundos imobiliários. Então aqui fundos, pessoal, reduziu um pouco, né, justamente porque ele fez essa venda aqui do RBHY11, mas ele continua aí com 22,7% em fundos imobiliários. Isso aqui, pessoal, de fundos imobiliários, tá? Eu já expliquei, mas eu acho que é importante a gente falar toda vez. Os fundos de papéis, eles geralmente têm uma parcela até relevante, né? Se você parar para pensar, é quase um quarto aí do portfólio do fundo em cotas de fundos imobiliários. Isso é estratégico, tá? Porque investir em fundos imobiliários tem basicamente três pontos positivos, que é, primeiro, a renda mensal, né, a renda passiva aí dos fundos que ele investe.
Segundo, a liquidez, isso é importantíssimo, tá? O fundo, ele tem liquidez ao investir em outros fundos imobiliários. Então, se ele precisar vender cotas, ele consegue vender sem problema nenhum e apurar aquele dinheiro para fazer alguma coisa, né? Fazer uma compra de um CRI, de uma oportunidade no mercado, ou qualquer coisa que ele precise, tá? E o terceiro ponto, pessoal, né, seria no caso aí da... O que é o terceiro ponto, meu Deus? E o terceiro ponto seria aí a valorização, pessoal. O fundo ele tem a oportunidade de carregar essas cotas de fundos imobiliários, né, por um certo período e porventura essas cotas podem se valorizar, fazendo com que o HCTR11 tenha um ganho de capital. Então, só para explicar para vocês essa parcela aqui de fundos imobiliários. Subordinação dos CRIs, 56,2% sênior, 29,5% subordinada, 11% única e 3,2% mezanino. Indexador, maioria 90% pelo IPCA mais 10,3%. Tem uma parcela aí de 6,1% ao IGPM, indexado ao IGPM mais 3,4%, e um pouquinho aí indexado ao CDI e INPC. Bom, segmentos aí a gente pode ver que a maioria é corporativo, tem uma parcela em multipropriedade, loteamento, shoppings, parques temáticos e por aí vai. Fundos imobiliários, XBXO é a maior posição, Serra Verde segunda maior, HC, HG11 também tem uma parcela e outros fundos aqui. Bom, em relação à diversificação aí nas unidades federativas, né, no Brasil, a gente pode ver que ele tem uma diversificação legal. Claro, né, que tem uma concentração maior aí, como a gente pode ver aqui no sul e também aqui no sudeste, mas tem uma diversificação até interessante em outros estados e outras regiões do nosso país. Aqui na carteira a gente pode ver os CRIs pulverizados, tá? Então eles representam aí um percentual do patrimônio do fundo. Eu gosto, pessoal, porque o fundo, diga-se de passagem, é um fundo arriscado, mas assim, o fundo ele tem bastante CRIs na carteira. Isso, né, diminui um pouco o risco do fundo, tá? Então, olha só, o quanto CRI que o fundo tem na carteira dele, tá? Então, assim, é um fundo que aqui a gente pode ver os CRIs pulverizados, CRIs corporativos, né, que representam um pouco mais aí do patrimônio do fundo, tem também os fundos imobiliários na carteira, como eu já disse para vocês. Então, assim, vale muito a pena se você tiver interesse em investir no fundo, baixe o relatório gerencial e dá uma olhada, tá, pessoal? Pelo menos nos principais. Não precisa olhar todos, né? Se você puder olhar todos, é bom, mas dificilmente você vai conseguir olhar todos bem assim detalhado. Mas pega os principais, os que representam um percentual maior do patrimônio do fundo, por exemplo, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então, assim, vai dando uma olhada nos que representam mais do patrimônio do fundo e você, assim, consegue dar uma definida melhor no portfólio do fundo. E aqui também, na descrição dos ativos, você consegue ver as notas, tá, pessoal? As notas, localização e tudo mais. Se você puder, também joga no Google Maps, assim você vai conseguir ver se é um lugar bom, se é um lugar ruim. Então, por aí você vai conseguindo fazer a sua análise. Lembrando que é uma análise também subjetiva, né? Um lugar que às vezes eu considero bom, você pode considerar ruim, e o inverso também é verdade. Mas no vídeo de hoje é isso, pessoal. HCTR11 é um fundo imobiliário que vale a pena você considerar para poder investir, né? Considerar estudar, estuda bastante sobre o fundo imobiliário. É um fundo arriscado sim, mas que pode ter um bom potencial aí de retorno no longo prazo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém, hein? Se você não compartilhar, você não vai ter sucesso nos seus investimentos. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um abraço e até mais.